Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre essa história de corredor raiz ou só pão duro. Essa ideia de vídeo veio porque eu fiz a live com o pessoal do canal Corredores agora na segunda-feira e uma pessoa no Instagram tinha me perguntado: Kay, todo mundo te vê como uma pessoa mais raiz, conta pra gente algumas nutelices suas. Então, hoje eu vou contar pra vocês. Muito bem, então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu costumo fazer desafios e alguns experimentos. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações, deixa um gostei. E se você quiser acompanhar esses desafios mais de perto, me segue no Instagram. Ok? Então o tema de hoje foi isso porque, que nem eu falei, eu fui lá fiz a live com o pessoal do canal Corredores, o tema foi Corrida Sem Frescura. E muitas pessoas me consideram um corredor raiz. E então eu quero falar sobre isso. Se eu me considero um corredor raiz, daí teve um comentário que foi assim: eu acho que o Kay não é raiz, Kay é só pão duro. Teve outro comentário que foi assim: eu acho que o Kay tá menos para raiz e mais para minimalista. Então, começar comentando esses itens aí, depois eu vou comentar os itens de por que as pessoas acham que eu sou raiz e falar das minhas nutelices no final. Então, o primeiro ponto: se eu me considero um corredor raiz, eu não me considero um corredor raiz. Depende também da sua definição de corredor raiz, mas para mim raiz é aquele cara que corre por correr em qualquer situação que tiver, com qualquer equipamento que ele tiver, só porque ele gosta de correr. E eu não sou essa pessoa, eu preciso ter uma meta específica, um objetivo, eu gosto de correr em lugares específicos, eu uso um mínimo de equipamento que eu acho que é importante, então eu sinceramente não me considero um corredor raiz. Pão duro? Pão duro talvez um pouquinho, eu não gosto de gastar dinheiro com coisas que eu não preciso, então a minha lógica é sempre pensar se aquilo lá é uma necessidade ou é uma vontade. Se eu vejo que é uma necessidade, eu vou, compro, faço, enfim. Eu acho ruim quando as pessoas confundem as duas coisas e tem alguma coisa que eles querem, mas eles põem na cabeça deles que precisam. É que nem sobremesa, sabe? Tem um monte de gente que diz que não consegue viver sem sobremesa. Mas todo mundo consegue viver sem sobremesa e eu não acho que é problema nenhum você comer uma sobremesa de vez em quando, mas é importante você saber que você não precisa daquilo. Aquilo lá é uma coisinha extra que você pode querer ou não e na verdade não te faz muito bem. Minimalista, bom, eu fiz um vídeo no meu outro canal, meu canal aqui do escritório, falando sobre minimalismo. Vou deixar aí nos cards para vocês. Mas eu me considero mais para minimalista do que para raiz, apesar de que eu não gosto de me enquadrar nessas caixinhas, assim, porque daí parece que você tem que fazer tudo seguindo algumas regras. Mas eu acho que a lógica geral do minimalismo, de você ter menos coisas e coisas melhores que vão durar, é uma boa lógica que eu tento levar para a vida. E agora eu vou falar dos itens, porque as pessoas acham que eu sou um corredor raiz. Eu fiz uma listinha aqui, vou passar item por item, e eu não faço nada assim que as pessoas consideram raiz só para ser raiz. Geralmente vocês vão ver, é porque eu acho mais fácil. O Kay é raiz porque ele usa camiseta branca de algodão cortada. Bom, eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas a história por trás de eu correr de camiseta branca de algodão com as mangas cortadas é porque a maioria das camisetas esportivas de poliamida tem um logo gigante das marcas no peito. E se eu não tenho nenhum relacionamento com a marca, eu não vejo por que eu vou carregar um logo gigante dela no peito. Então, talvez eu não queira me relacionar com a marca, né? Vai que surge um escândalo que ela só usa trabalho escravo no mundo e a marca não quer se relacionar comigo, porque senão ela teria me ligado, né? Na verdade, eu já procurei uma dessas marcas e elas realmente falaram: não, que a gente não tem interesse de fazer nada com você. Então, quando eu estou treinando, eu treino com qualquer camiseta de poliamida, que for mais prática. Mas se eu vou gravar, eu prefiro gravar uma camiseta que não tenha logo, e daí a camiseta mais fácil de eu repor se eu precisar e poder comprar em qualquer lugar é uma camiseta branca de algodão. Segunda coisa, o sem GPS. Eu não corro sem GPS porque eu acho que GPS é uma coisa ruim. Apesar de eu achar que tem uns pontos negativos, sim. Mas é só porque eu acho que os benefícios não compensam o preço. Eu acho que GPS é muito legal se você vai correr num lugar que você não conhece, para medir as distâncias, ou se você for fazer algum treino específico que precisa da sua frequência cardíaca. Mas para a maioria dos treinos eu não vejo tanta necessidade e é uma coisa cara,
então por isso que eu não comprei. E eu acho que tem um lado ruim do GPS que deixa as pessoas um pouco paranoicas. É uma coisa mais para se preocupar, para ver se ele está carregado, para ver se o GPS já localizou seu aparelho. E são tantas métricas que as pessoas querem usar todas. Será que eu estou na cadência certa? Será que eu estou na frequência cardíaca certa? Será que eu estou correndo 1000 metros certinho? Será que eu corri 1005, 1010? Enfim, eu acho que cria umas paranoias que são desnecessárias também. Correr sem água. Eu corro sem água porque eu acho mais fácil. Antes eu corria com cinto de hidratação quando eu ia fazer longo, colocava malto, destrose e tal. Meu, é mó trampo isso. Eu acho muito mais fácil correr sem nada e é uma coisa a menos para eu me preocupar e eu não sinto diferença. O que é raiz porque corre sem suplemento? Teve uma época da minha vida, quando eu era mais novo, que eu queria ficar mais fortinho, que eu tomava tudo quanto era tipo de suplemento, gastava uma grana e sinceramente eu não consegui ver, quantificar a diferença que isso fez. Então eu não acho que todos os suplementos são inúteis, mas é muito difícil de ver a diferença de com suplemento e sem suplemento. Com algumas exceções, por exemplo, whey eu acho que é uma coisa legal para colocar um pouco mais de proteína se você quiser, é bem prático. E creatina é uma coisa que funciona legal, você consegue sentir a diferença. As outras coisas, algumas eu achava que estava sentindo diferença, algumas eu não tinha certeza, algumas eu não senti diferença nenhuma. A coisa de correr sem gel. Pois é, na mesma linha dos suplementos, eu também acho que gel não é essencial. Antes eu corria com gel, com umas comidas, com um monte de coisa. Quando era longão, eu fazia um piquenique na corrida e eu vi que não precisa. Principalmente depois que eu comecei a mudar a minha dieta e tirar carboidrato, você fica muito menos dependente e sente menos falta disso daí. Eu acho que para corredor amador em treino não é necessário, é bem dispensável. Em provas longas, meias e maratonas, talvez seja uma boa estratégia, mas não é essencial. Correr em jejum. Outro item que as pessoas acham que eu sou raiz por causa disso, na verdade eu faço isso porque eu acho muito mais prático. De novo, se você tira carboidrato da sua rotina, você fica menos dependente de comer o tempo todo. E daí, antes eu ficava meio paranoico de comer uma banana, comer não sei o que, corria super pesado, às vezes dava umas indigestões aí. Correr em jejum é muito mais simples e dá menos problemas intestinais, então eu faço porque é mais prático. Correr sem fone de ouvido. Quando você corre sem GPS para te falar a sua velocidade, você precisa ouvir seus passos e sentir sua respiração. Então eu nunca pensei em correr com fone de ouvido, porque ouvindo música eu não tenho como prestar atenção em outras coisas. A história da sandália, pois é, tava me incomodando eu ter que comprar muito tênis, um em seguida do outro. Falei, nossa, acabei de comprar um tênis, já tô tendo que comprar outro tênis, porque quando você tá correndo pra maratona, você roda muito. E daí eu vi que sandália é uma coisa mais durável, porque ela é só, a minha pelo menos, é só um pedaço de borracha e umas cordinhas, então não tem EVA para deformar e cabedal para esgarçar, para rasgar. Então a sandália teoricamente dura por alguns milhares de quilômetros e também é uma saída econômica. Além disso, traz alguns benefícios de trabalhar musculaturas diferentes, você educar um pouco a sua passada, enfim, tem várias coisas legais, eu achei interessante, resolvi testar. Então hoje em dia eu coloco a sandália em alguns treinos mais leves, quando é trote assim, e eu acho legal, pelo menos dá uma diversificada. Mas dito isso, a minha sandália é a sandália mais Nutella que vocês podem achar, porque eu pedi para uma amiga trazer dos Estados Unidos, de uma marca que é específica para sandálias de corrida. Então, mesmo assim ainda é bem mais barato que um tênis, mas é uma sandália bem Nutella. Coisa de eu correr sem tênis caros. De novo, eu vi que eu estava precisando substituir muitos tênis e não fazia sentido toda vez que eu comprasse um tênis gastar R$1.000. Então eu passei a usar outras marcas e eu não senti tanta diferença assim. Não senti diferença de rendimento. Às vezes tem um probleminha de qualidade nos acabamentos, nesses tênis mais baratos. Mas não é nada que vai influenciar no seu treino. Então eu entendo você comprar um tênis mais legal para o dia da prova, mas no dia a dia, que você tem que ficar rodando centenas e centenas de quilômetros, eu não vejo necessidade de comprar tênis caros. Agora eu estou usando, por exemplo, os da Olímpicos, que eu acho um excelente custo-benefício. Na verdade, eu ganhei, então custo zero, excelente benefício. Mas mesmo que eu tivesse pago por eles, eu gosto bastante do Challenger 2. Gente, custa R$200 e para treino eu acho ele ótimo. Ele tem 10mm de drop, e se ele tivesse 8 ou 6 eu gostaria mais. Mas enfim, é um tênis que eu consigo recomendar tranquilamente e custa R$200. Eu não vejo sentido em pagar R$1.000 para fazer a mesma coisa. E eu corro sem assessoria.
É uma coisa que as pessoas falam que eu sou raiz porque eu corro por conta própria. Eu corro por conta própria porque eu sou um atleta amador, então eu não vejo tanta necessidade de eu ficar brigando pelos segundos e décimos de segundos. Se eu fizer um treino que não for tão otimizado assim, pra mim não é o fim do mundo. E eu gosto de pesquisar e testar as coisas por mim mesmo. E eu acho que eu nem mando tão mal assim. E agora então, finalmente falar das minhas Nutelices, as coisas que eu faço e que eu acho que são uma frescura. Vamos lá! Primeira coisa, eu não uso tênis 2 dias seguidos. Antes eu estava não treinando 2 dias seguidos para poupar musculatura, mas agora que eu estou com objetivos um pouco mais ambiciosos, eu estou vendo que eu vou precisar treinar vários dias seguidos. Então tem aquele mito, que eu não sei se é exatamente mito, mas de que o tênis precisa de um tempo para recuperar e tal. Por via das dúvidas, eu não uso o mesmo tênis 2 dias seguidos. Segunda coisa, eu não uso tênis de corrida casualmente. Eu ponho o tênis para correr, corro, volto, tiro ele do pé e só coloco quando for correr de novo. E eu conto os quilômetros, essa é a minha terceira Nutelice. Eu chego da corrida, pego o celular e anoto quantos quilômetros eu rodei com qual tênis. Eu não acho que essa métrica de rodagem por quilômetro é tão importante assim. Eu acho que visualmente se eu olhar e falar, eu acho que já deu, é mais importante, mas eu acho legal ter um double check aí. Outra Nutelice minha, eu não corro na rua, eu só corro em lugares fechados, ou então parques, né? E lugares que não tem trânsito. Eu acho horrível ter que ficar correndo e esperando o sinal abrir. Mesmo na USP, que muita gente gosta de correr, que você corre no meio dos carros, eu acho desconfortável. Então é isso, eu só corro em ambientes controlados. E eu uso munhequeira. Sabe munhequeira? Aquelas coisas de tecido, meio toalhinha que você põe no braço. Não acho bonito, mas eu acho muito prático para tirar o suor da testa. Então, eu sou uma pessoa que sua muito na testa e depois o suor começa a irritar o olho e daí eu gosto de ter uma coisinha para secar e eu acho muito prático. Então, eu uso munhequeiras. No momento eu não estou usando mais munhequeiras porque eu perdi as minhas, mas em geral eu uso munhequeiras. E agora eu nem sei qual Nutelice eu tô mais, mas enfim. Última Nutelice, eu corro sempre de boné ou com alguma coisa na cabeça para proteger minha pele. Sim, então eu corro sempre com protetor solar no rosto, pelo menos, e um boné se tô correndo de dia. E eu uso até esse daqui, ó, se vocês já cruzaram comigo no parque, ou no elevado, ou em algum lugar. Eu não corro com ele em prova porque eu fico com vergonha, mas várias vezes eu uso esse chapéuzinho aqui, que tem aba em todos os lados, e daí não importa a direção que o sol tiver, ele tá me protegendo do sol. Quando eu tô de boné, eu tô sempre virando a aba na direção que o sol tá, pra não ficar pegando sol. Gente, envelhecimento precoce, pra quê, né? Então sim, é uma Nutelice e eu não quero ter ruga, tá? Então é isso. Essas foram as minhas Nutelices, essas foram as coisas que as pessoas acham que eu sou raiz e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não viram o meu vídeo no canal Corredores, a live está disponível, eu vou deixar o card aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixem aí o seu gostei e me contem quais são as suas Nutelices que eu quero saber. Quais são as coisas que vocês sabem que não são super necessárias, mas que para você faz uma diferença. E no final, gente, a conclusão minha é o seguinte: para a maioria de nós, correr é um hobby, é um lazer, então a gente tem que correr do jeito que a gente fica mais feliz. Então, se você é mais feliz com as suas Nutelices, faça e seja feliz, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Abraços!